Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém, boa noite. Vamos à mensagem da Bíblia. Quem não gosta do Natal? Você gosta do Natal? Conhece alguém que não goste do Natal? Você sabia que na Bíblia tinham pessoas que não gostavam do Natal? E até hoje ainda tem pessoas que não gostam do Natal. Convido a amada igreja a abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 2, o verso 10 e 11. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 2, e os versos 10 e 11. Amém? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te somos gratos, Senhor, por estarmos aqui diante da Tua palavra, por estarmos aqui reunidos com o Teu povo, por estarmos aqui celebrando, Senhor, esta data que a humanidade resolveu determinar como sendo a comemoração do dia do nascimento de Jesus. Senhor, obrigado exatamente por ter nos enviado o Senhor Jesus. O que nos importa saber é que o Senhor amou a este mundo de tal maneira que nos enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por isso nós te somos gratos, porque entendemos, Senhor, em João 3,16, toda a essência do Natal. Venha, Paizinho, nos edificar uma vez mais através da Tua santa palavra. Para isso, perdoa os meus pecados e venha me usar através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Quem não gosta do Natal? Nem todos gostam do Natal. Alguns chegam até a odiá-lo, e é verdade. Criaram, por exemplo, o mito que tira o foco do Senhor Jesus para o Papai Noel, que tira o foco de Jesus para o comércio, para a venda, para o consumismo. Então quem tem dinheiro acha muito bom, mas quem não tem se sente oprimido, frustrado, decepcionado. E nessas épocas de Natal, para quem não tem o entendimento de qual é a verdadeira essência do Natal, as pessoas chegam até a se sentir mal e alguns até odeiam esses dias. Nesta noite, eu quero falar de uma pessoa real que odiava o Natal e que fez tudo o que ele pôde fazer para acabar com o Natal. Porque assim como esta pessoa, ainda hoje existem pessoas que lutam para
acabar com o entendimento que o Natal é o nascimento de Jesus, o Natal é o aniversário de Jesus. E essa pessoa que eu quero falar nessa noite, ele teve uma participação muito importante nos eventos relacionados com o nascimento de Cristo. Mas, interessante, quase nunca se fala dele durante o Natal. Sabe de quem é que eu estou falando? Herodes. Quase nunca se fala de Herodes. E ele tentou de tudo que foi jeito acabar com o nascimento de Jesus ou acabar com o próprio Senhor Jesus. Eu falo do rei Herodes, e nós vamos encontrar parte de sua história no 2º capítulo de Mateus. E, em paralelo, eu os convido nesta noite, na proporção que formos avançando na história relatada na Bíblia, que nós possamos nos examinar as nossas vidas e nos certificar de que a nossa atitude para com o Natal é uma atitude que seja agradável a Deus. Você acha que a sua atitude diante do Natal é uma atitude que agrada a Deus? Leiamos Mateus capítulo 2, do 1 ao 18. Do 1 ao 18, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta:
do Egito chamei o meu filho. No verso 16: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. E então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, ou seja, choro, e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Bem, este é o relato do nascimento. Os magos que vinham do Oriente, seguindo uma estrela, procuraram exatamente o rei Herodes para perguntar pelo menino que seria o novo rei de Israel. Ora, Herodes era o rei e ele agitou-se todo com a presença daqueles outros reis do Oriente, chamou seus assessores e perguntou: afinal, onde é que vai nascer essa criança? E eles disseram: pela profecia, é em Belém Frata, ou Belém de Judá. E então ele pegou e disse logo para os magos: é lá em Belém, vão para lá e descobrindo lá onde é que está essa criança, voltem para me contar, para que eu também possa ir adorá-lo. Mentira! Mas os reis magos continuaram seguindo a estrela que mostrou exatamente onde o menino estava. E lá eles o adoraram, deram seus presentes, mas Deus advertiu-os em sonho que eles voltassem ao rei Herodes, que eles fossem de volta para suas terras no caminho. E o rei Herodes, quando percebeu que havia sido enganado, porque eles não voltaram, ficou sem saber quem era a criança, porque se os reis tivessem voltado, teriam dito: a criança é assim, 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 tá em tal e tal lugar. Mas Deus botou a sua mão protetora, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. E Herodes, então, extravasando toda a sua ira, manda matar todas as crianças nos arredores de Belém e em Belém que tivessem nascido 2 anos antes, para não deixar dúvida. Entretanto, o Senhor aparece através de um anjo em sonho a José e diz: vá para o Egito, porque Herodes vai mandar matar as crianças. E José tempestivamente saiu e ficou no Egito até que este Herodes morresse. Bem, quem era então o homem que odiava o Natal? Sabemos que é Herodes. Mas qual Herodes? Uma curiosidade que a gente sempre traz para conhecermos um pouco mais da palavra de Deus. Este Herodes aqui era chamado Herodes o Grande. Ele nasceu no ano de 73 a.C. Era filho de Antípater II. Ele era da região, a Idumeia. Foi indicado por Júlio César, que era o rei de Roma, que dominava os judeus. O Júlio César nomeou este Herodes como governador da Judéia. Mais adiante, no ano 40 a.C., já era rei de Roma Marco Antônio, que de governador o promoveu a rei. Os historiadores da época, eles descrevem Herodes como um rei, um regente muito eficaz, mas que ao mesmo tempo ele era cruel, despótico, e depois da sua morte, esse Herodes foi substituído pelos seus filhos, que também receberam o nome de Herodes. Por isso a gente fica meio confuso
Na verdade, todos eles tinham o mesmo nome, Herodes. Os seus filhos dividiram o reino. Herodes Arquelau, ele reinou na Judéia, e Herodes Antipas, ele reinou na Galileia. Este Herodes Antipas, ele é reconhecido pelo imperador romano como Herodes o Tetrarca. Vocês já devem ter ouvido falar em Herodes o Tetrarca. Ele era filho do Herodes o Grande, do tempo que Jesus nasceu. E esse aqui, o Herodes o Tetrarca, é o Herodes que aparece com mais frequência no restante do Novo Testamento. Foi esse Herodes, filho do outro, que executou João Batista, na melhor tradição de seu pai. Foi esse aqui que mandou Jesus para Pilatos, quando os líderes judeus o trouxeram. Então se trata aqui de 3 Herodes. Quando Jesus nasceu, mandou matar as crianças, eles fugiram para o Egito e só voltaram quando esse aí morreu. 2 filhos dele assumiram no lugar. Um foi para Galileia e o outro ficou na Judéia. O que ficou na Galileia teve uma participação mais efetiva exatamente na sequência do Novo Testamento. Voltemos a Herodes o Grande, que era o pai. Interessante aqui uma outra curiosidade. A história registra que o Herodes o Grande, ele morreu entre o ano 4 a 2 antes de Cristo. Pode ter sido no ano 4, no ano 3, no ano 2 antes de Cristo. Se ele morreu pelo menos até 2 antes de Cristo, como se explica que José teve que fugir com Jesus? Jesus já tinha nascido. É verdade. Há um erro na contagem do tempo. Este erro é um erro humano. Começaram no calendário a contar quando Jesus já tinha 3 ou 4 anos. O ano 0, Jesus já devia ter de 3 a 4 anos de vida. É uma curiosidade, é interessante. Eu quis trazer isso para ilustrar e aumentar o nosso conhecimento. Você vê que só Deus é que é perto mesmo, né? O homem, quando mete a mão, vai fazer a contagem do tempo, se perder, irmão, é raro. E a Bíblia, ela não nos dá a data exata do nascimento de Jesus. A Bíblia apenas nos diz, como nós vemos aqui, que foi no reinado de César Augusto, nos dias do rei Herodes. E quando os magos do Oriente chegaram a Jerusalém, Herodes o Grande era o rei. Amém? E Mateus então relata aqui as tentativas de Herodes para matar a Jesus. Foram 2 tentativas, irmãos, 2 que falharam, mas que retratam, na verdade, o ódio de Herodes pelo Natal ou pelo nascimento de Jesus. Quando ele ouve o que os magos têm a dizer no primeiro encontro com os reis magos, você ouviu aqui na leitura da palavra, nós percebemos que Herodes, ele fica cheio de inveja e fica cheio de raiva. Vamos pensar junto. A primeira tentativa de matar Jesus, Mateus 2, no versículo 8, diz: e enviando-o, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. O seu primeiro plano, percebe-se, era localizar exatamente qual a criança, mas a sua intenção, ela é frustrada por Deus. De que maneira? Em Mateus 2, no verso 12, está a resposta: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Primeira tentativa de morte, primeiro livramento. Os reis magos foram orientados a voltar por outro caminho. Aleluia. Belém ficava, irmãos, a cerca de 8 quilômetros apenas
de Jerusalém, era bem pertinho. Herodes então logo verifica que eles não vão voltar pelo palácio e contar o que ele queria. E aí então a segunda tentativa de frustrar o Natal. Em Mateus 2,16 nós temos: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Bem, irmão, esse aqui com certeza é um dos crimes mais bárbaros, mais perversos já registrados pela história. Você vê até que ponto chegava a insanidade deste homem. Se você parar para pensar, imaginar que ele mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos, porque ele acreditava que se matasse todos, no meio daqueles ali, estaria matando o Messias prometido. E, no entanto, esse crime não deixa de ser coerente com o caráter de Herodes, com o que nós conhecemos dele na história. Vamos conhecer um pouco mais desse Herodes aqui? Aí você vai entender por que ele agiu desse jeito. Anos antes, esse Herodes aqui, o grande, ele já havia executado 2 de seus filhos dele, e ele executou. Por quê? Ele sentiu que esses 2 filhos ameaçavam e cobiçavam o seu reinado. Mais tarde, ele executou mais um dos seus filhos pela mesma razão. Irmão, pensa comigo. Um homem que mata seus próprios filhos em defesa da sua ambição pelo poder, para se manter no poder, vai se preocupar em matar o filho dos outros? Ele não tinha escrúpulos, matou 3 dos seus filhos. Que mais? No ano 7 antes de Cristo, ele mesmo, em um acesso de fúria, ele executou a sua própria esposa. E Herodes era assim, um homem odioso e cheio de ódio. E Herodes, mesmo sabendo que o nascimento de Jesus havia ocorrido há pouco tempo, ele não possui qualquer escrúpulo em ordenar aquela matança indiscriminada das crianças. Por quê? Ele quer se certificar de que consegue matar Jesus. Mas essa segunda tentativa de eliminar o Senhor Jesus também falha. Nos versos 13 a 15, nós lemos como um anjo vem avisar a José para que fuja. Diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. José, Maria e o menino Jesus viajam para o Egito, onde se escondem. Verifique que o plano cruel de Herodes para matar a Jesus evidentemente não pega Deus de surpresa. Nem poderia. Deus é Deus, tinha todo um plano a ser cumprido. Então, é importante que nós percebamos que Deus está ativamente envolvido na nossa história também, e logicamente em todos os incidentes que envolveram o Senhor Jesus, que envolve a nossa vida. E não apenas nós temos o anjo que avisa as intenções de Herodes, mas tudo que está acontecendo aqui neste relato não é nada mais, nada menos do que o cumprimento das profecias que haviam sido feitas no Antigo Testamento.
A ida a Belém. Eles viviam onde? Em Nazaré. Mas eles tiveram que ir a Belém. Por que o menino não nasceu em Nazaré? Nasceu em Belém. Teve um rei que quis fazer um censo, quis contar o povo, e cada um tinha que ir se alistar na sua cidade. Foi isso que levou José a levar Maria, ainda grávida, para Belém. Como era o tempo do censo, Belém estava superlotada. Por isso eles não encontraram um local para se abrigar, e ele teve que nascer numa estrebaria. Lucas registra em Lucas 2, no verso 4, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Mas é uma casualidade? Não, tudo isso estava previsto no Antigo Testamento. A ida então para Belém, uma cidade pequena, uma cidade inexpressiva. Em Mateus 2, nos versos 5 e 6, quando Herodes interroga os estudiosos das Escrituras e pergunta onde nascerá o Messias, nós lemos a resposta. Eles disseram: em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com efeito, irmãos, tudo isso já estava previsto. Onde? Abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Agora vamos ver a profecia, em Miqueias, capítulo 5, no verso 2. Pode ler aí para mim? Diz assim na palavra do Senhor: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém. Entenderam aqui, ó? Belém era uma cidadezinha bem pequenininha, chama de Efrata porque significava frutífera, e tu, Belém Efrata, e distingue ela aqui de outra Belém que existia em Zebulon, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. Está vendo a profecia aqui? Ó? Jesus não nasceu em Belém, então de ti, Belém, me sairá o que há de reinar em Israel. E olha aqui quem é: e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus é o próprio Deus, vem do Deus, da Trindade, desde a eternidade. Então fecha. E da mesma forma, este exílio no Egito, que registra Mateus, já havia sido predito pelo profeta Oséias, no capítulo 11, no versículo 1. O irmão João vai ler para nós. Oséias, capítulo 11, no verso 1. Diz assim na palavra do Senhor: quando Israel em menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. E do Egito chamei o meu filho. Quem é o filho de Deus? Jesus. Estava onde? No Egito. Viram como não pegou Deus de surpresa? Estou mostrando a vocês as profecias e os cumprimentos das profecias no Novo Testamento. Abram a Bíblia em Jeremias 31:15. A profecia sobre a própria matança dos bebês. Ela vem em cumprimento de Jeremias 31 e o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque
já não existem. Essa era a profecia. Como uma profecia, ela não é exatamente muito clara, mas quando se conhece agora a história e a própria Bíblia aqui, ela diz que se cumpriu a profecia, porque ela vai dizer aqui em Mateus 2,17: então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Foi o texto que o irmão João leu para nós aqui, Jeremias 31,15. Lendo aqui em Mateus 2,18: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, o choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. A Bíblia está dizendo que aqui se cumpriu a profecia. Eu não sei quanto a você, mas eu exulto, meu coração se alegra quando eu vejo a Bíblia, ela sendo explicada por ela mesma. Isso é maravilhoso. Qual é a razão então do ódio, queridos, contra o Natal? Isso nos relembra de que, por mais poderoso que seja o mal, Deus é soberano e Deus reina supremo. Seus planos sempre serão cumpridos, os seus propósitos sempre serão alcançados. Herodes, personagem real, que viveu em toda a sua crueldade e poder, ele não conseguiu acabar com o Natal. E este é o grande conforto que nós temos nesta noite. Não importam os Herodes, não importam os faraós, os Pilatos, os Hitlers, os Stalins, os Mao Tse-tungs, os Saddam Husseins, não importa o Comando Vermelho, não importa os políticos corruptos e ladrões da nossa terra, porque nenhum deles pode impedir Deus de cumprir os seus propósitos na história e nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que o Herodes odiava tanto o Natal? Qual a razão do seu ódio por aquele bebê que mal acabara de nascer? Herodes odiava o Natal porque ele sentia naquele bebê uma enorme, terrível ameaça ao seu poder. Isso pode parecer com o poderoso time da seleção brasileira, com os seus jogadores mais experientes, profissionais e milionários, se sentir ameaçados por um time de uma escolinha de primeiro grau. Mas para Herodes, a ameaça era bem real. Talvez ele tivesse essa tendência de sentir inveja e de sentir ciúme, quem sabe? Lembram-se que ele matou 3 dos seus filhos por exatamente se sentir ameaçado em seu poder? Talvez o fato de que os reis magos vieram para adorar Jesus despertou então nele a ciumeira. Ele disse: então, quer dizer então que esses outros reis, eles não vieram me adorar? Como isso deve ter mexido com o ego de Herodes. Ele estava com inveja então, e ele não queria que ninguém mais fosse o centro das atenções. Irmão, a inveja, ela é uma armadilha muito poderosa. Talvez você já tenha sido, quem sabe, vítima do poder da inveja na sua vida. Talvez você já tenha dito ou feito coisas ruins porque estava com inveja ou porque estava com ciúme de alguém. A inveja é uma sensação bastante destrutiva. Herodes, com certeza, sentiu o poder dela, da inveja, em sua vida. Mas, sinceramente, eu creio que o problema de Herodes contra o Natal, ele era mais do que simples inveja ou ciúmes. No versículo 4, que em Mateus capítulo 2, no versículo 4, o que é que nós lemos? Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. É óbvio, irmãos, que o rei Herodes, ele já devia ter ouvido as escrituras relacionadas com a vinda do Messias. Ele já devia ter ouvido. Talvez ele esqueceu onde é que estava, onde seria, mas a vinda dos reis magos
provocou isso nele. Ele disse: epa, eu já ouvi isso. Chama aqui os escribas, chama os entendidos da lei, vamos perguntar para eles. E perguntou. Eu acredito que ele temia que aquele bebê que os reis magos tinham vindo era realmente o Messias que as escrituras o tempo inteiro se referiam, já há centenas de anos. E Herodes acreditava que com a vinda do Senhor Jesus, o seu poder pessoal seria esvaziado. Vejam bem, pensa comigo. Até agora, ele era o que nós diríamos na linguagem moderna, o rei do pedaço. Ele queria permanecer no topo, mas quando o Messias viesse, tudo seria subvertido. Porém, quando o Messias reina como rei, as coisas que têm importância não são mais a riqueza e o poder. Em lugar delas, reinarão a justiça e a bondade. E aí, então, é fácil ver por que o Herodes não tinha muita atração por esse tipo de reinado. Justiça e bondade. Ele tinha interesse em riqueza e poder. Se Herodes sonhasse com o reinado do Messias, os seus sonhos seriam para ele verdadeiros pesadelos. Quando Herodes vem a saber que os magos vieram ver um rei em Belém, o seu ódio pelo Natal não deve então nos surpreender. Herodes foi o primeiro a odiar o Natal e a ficar perturbado com o evento. Mas eu quero lhe dizer, se ele foi o primeiro, não terá sido o único e muito menos o último. Porque até hoje existem pessoas que odeiam o Natal porque não gostam da ideia de Jesus ser o rei. Não me entendam mal. Na verdade, essas pessoas, elas não se incomodam com a celebração do Natal, mas a mensagem do Natal é que representa uma ameaça para o conforto aparente das suas vidas. E é claro que alguns de nós temos sentimentos opostos a este ódio. Nós nos alegramos com a mensagem, mas nós achamos que alguns aspectos da celebração, afinal de contas, são até dolorosos. Basta andar por aí pelo comércio, basta assistir os jornais televisivos, o que a gente vê? Muitas luzes, muitas pessoas, muito dinheiro correndo solto e também muito cansaço. A maioria dos envolvidos com a atividade comercial adora a celebração, mas querem evitar a todo custo o contato com o motivo desta celebração. Não é que sintam-se ameaçados pelo bebê Jesus. Ele até que é bonitinho, mas como Herodes, essas pessoas sentem-se ameaçadas pelo Rei Jesus. Mas, meus irmãos, esse é o coração da mensagem do Natal. Jesus, o Rei, nasceu. Os anjos, os pastores, os magos, todos vieram para adorar um Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a grande parte da mensagem do Natal é que todos nós somos chamados então a adorar o Rei Jesus, a adorar a Ele. Muitos têm tanta vontade de reconhecer a Jesus como Rei quanto Herodes. Essa é a verdade. Colocam enfeites nas árvores de Natal, compram e trocam presentes, mas odeiam o verdadeiro significado do Natal. Jesus, o Messias, o Rei, Ele veio até nós. Quais as lições então para nós? Na medida em que nós pensamos em Jesus, o Rei, nós verificamos que o problema não está só com as pessoas lá fora, com o aspecto comercial do Natal, com aqueles que querem tirar Cristo do Natal e botar no lugar dele os gnomos, Papai Noel, a árvore, isso e aquilo.
o problema não está só lá. O problema existe em nós. O problema existe em nós que sentamos nos bancos das igrejas domingo após domingo, ou até com nós mesmos que pregamos a cada domingo, pois às vezes nós não estamos assim tão confortáveis com a ideia de Jesus ser o Rei. Veja bem, nós não hesitamos em chamá-lo de Rei, mas lá no fundo nós não estamos muito animados com a mudança de vida que está implícita na nossa declaração. Com frequência nós não paramos para pensar, irmãos, o que significa viver como um cidadão do reino do Rei Jesus. Vamos olhar mais de perto o que quer dizer reconhecer a Jesus como nosso Rei. Nós temos duas lições. A primeira, se Jesus é o nosso Rei, Ele espera lealdade da nossa parte. Ele espera compromisso da nossa parte. Como nos votos matrimoniais nós prometemos esquecer todas as demais pessoas para nos dedicar só àquela pessoa com quem casamos. E é isso que o Rei Jesus espera de nós. Ele não permitirá que nós continuemos servindo a outros reis. E Ele não compartilhará da nossa lealdade com qualquer outra coisa ou com outro qualquer. Isso significa, por exemplo, que nós temos de ser mais leais a Ele do que a qualquer outro ser humano. Talvez você diga, espere um pouco, você está dizendo que nós não devemos ser leais à nossa família ou aos nossos amigos? Bem, você está certo. Ele também quer a nossa lealdade para as outras pessoas, a quem nós devemos lealdade. Mas a nossa lealdade a elas nunca deve rivalizar ou exceder a nossa lealdade para com Jesus Cristo, o Rei. Veja o que o próprio Senhor Jesus diz em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece, esse aborrece aqui significa ama menos, a seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí nós lemos essa declaração e ficamos perplexos. A Bíblia diz que nós devemos amar nossos pais, as nossas esposas ou esposo, e com certeza também os nossos filhos. Jesus concorda com isso, mas a ênfase dele aqui, irmãos, é: se queremos ser os seus discípulos, se nós queremos viver sob o seu reinado, o nosso amor pela nossa família nunca deve interferir ou vir antes da lealdade que nós devemos a Jesus. Como cristãos, Ele é o nosso Rei. Os nossos pais não são, nossas esposas não são, nossos filhos também não são. Na maioria dos casos, obedecer ao Rei Jesus vai significar que estaremos servindo e honrando aos nossos familiares. Mas pode acontecer que o nosso Rei Jesus quer que façamos algo, enquanto nossa família e os nossos amigos querem que façamos o oposto. E quando chegarmos diante deste conflito, a quem nós vamos servir? Aos nossos familiares, que querem que façamos o oposto do que o Rei quer que façamos? Ele nos revelou sua palavra, e não adiantam os melhores conselhos vindos das pessoas mais próximas. Se estiverem nos puxando, se estiverem nos impelindo, se estiverem nos levando para longe da vontade revelada de Deus, nós temos sim que dizer: eu sinto muito, eu tenho que fazer o que Ele me manda. Isso é o que o Senhor Rei Jesus quer, porque nós só podemos servir a um Rei, e o nome dele é
Jesus. Muitas coisas vivem concorrendo, querendo ter a primazia na nossa lealdade. Não existe nada errado, irmãos, em nós sermos leais aos nossos pais, ao nosso país ou à nossa denominação. Na realidade, nós podemos até ser leais a um partido político, a um time de futebol, a uma empresa. É bom termos certos comprometimentos na nossa vida. Entretanto, nenhum desses comprometimentos deveria interferir na nossa lealdade para com Jesus. Muitas vezes você vai ser chamado a definir qual a minha prioridade na vida, e se a sua profissão de fé é verdadeira, você nunca vai poder deixar que o dinheiro tenha a sua prioridade de vida, que o seu desejo por mais e mais coisas materiais venha a reger a sua vida. Jesus nos disse em Mateus capítulo 6, verso 2, que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro simultaneamente. Então pensa comigo, se Ele é o Rei, o nosso dinheiro pertence a Ele. Sim, se pertence a Ele, Ele nos delega o seu uso, mas de uma maneira que nós venhamos a reconhecê-lo e agradá-lo com essa nossa mordomia. E a segunda lição que nós tiramos do texto é: se Jesus é o nosso Rei, nós devemos nos submeter a Ele e à sua autoridade. Nós temos que fazer as coisas do jeito dele, irmão, e não do nosso. E essa que deve ser a parte mais difícil de aceitar. Se Jesus é o meu Rei, eu não posso ser o meu rei. Normalmente nós queremos ser o dono de nossas próprias vidas. Olha, se nós vamos honrar a Jesus como rei, não podemos estar no controle. O cristão está sob nova administração, sob nova direção. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E isso significa que muitas coisas, irmãos, terão que ser feitas diferentemente e outras terão que ser modificadas. Por exemplo, se eu estou no controle da minha vida, eu nem sempre perdoarei aqueles que me feriram de uma forma ou de outra. Na realidade, eu procuro até uma ocasião de revanche, se eu estou no controle da minha vida. Mas se é Jesus quem manda, eu não posso fazer isso. Eu tenho que sinceramente perdoar e não tentar revidar. Se eu estou no controle da minha vida, eu tenho padrões relativos e eu fecho os olhos para algumas fofocas que eu falo, para algumas mentirinhas ditas de vez em quando. Se eu estou no controle da minha vida, mas se é Jesus quem manda, essas coisas não têm mais lugar na minha vida. Se eu estou no controle, eu baseio as minhas decisões naquilo que eu quero fazer. Eu procuro avidamente a minha própria felicidade, mesmo que isso implique na infelicidade de outras pessoas, de meus filhos, de minha esposa, ou no seu caso, no esposo, dos meus pais, mesmo que isso signifique ir abertamente contra princípios claros contidos nas Escrituras. Mas se quem manda é Jesus, então eu procuro fazer o que Ele colocou em sua palavra. Eu procuro a felicidade dos outros. Eu procuro as situações que mais honras trarão ao nome de Deus e que mais lhe glorificarão através da minha vida. Meu irmão, minha irmã, as coisas são diferentes se Jesus realmente é o Rei para você. Como nós podemos ver, existem dois lados à história do Natal. O primeiro é representado pelas boas novas da salvação, novas de grande alegria para todos. Nos nasceu um Salvador, e o seu nome é Jesus, pois salvará o seu povo dos seus pecados.
Ele é Emanuel, o Deus conosco. E esse, queridos, é o lado alegre, este é o lado belo, e ele é tão verdadeiro e maravilhoso. Mas existe o outro lado. Se nós vamos celebrar o Natal em sua totalidade, nós temos que dizer: porque Jesus, o Rei, veio a nós, eu tenho que me submeter à sua regência. Alguns podem estar pensando: eu não quero ouvir isso. O Natal, antes de eu ouvir essas coisas, era o meu feriado preferido. Eu sempre me combinava com os amigos para sair por aí, tomar uma até amanhecer, visitar um, visitar outro, fazer muita farra, muita festa. Isso é que era o Natal para mim. Natal era isso para mim. Mas agora, esse pregadorzinho aí está tornando o Natal muito difícil. Eu prefiro o 7 de setembro. Eu não preciso fazer nada nele, eu só preciso descansar e me divertir. Bom, se é isso que você está pensando, você não entende realmente o que é o Natal. O Natal, ele representa notícias mais alegres do que nós poderíamos pensar. Irmão, não existe maior satisfação no mundo do que ser um súdito consciente e obediente ao Rei Jesus. Quando nós nos conscientizamos da alegria que é ter submissão a Ele, quando nós verificamos que o seu fardo não é pesado, que é um fardo leve, quando nós desfrutamos da alegria de termos vidas ajustadas pelos padrões do nosso Rei, nunca mais nós vamos querer voltar a fazer as coisas da nossa própria maneira. Quando Deus nos torna herdeiros das suas preciosas promessas, nós verificamos que ser herdeiro nesse reino, mesmo desempenhando o papel mais humilde, é melhor do que a glória de um outro reino qualquer. Todos os demais reinos ruirão, mas somente o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continuará por toda a eternidade. Meus irmãos, a melhor maneira de celebrarmos o Natal é honrar Jesus como o nosso Rei. Isso ocorre quando você se torna um cristão, pelo poder e perdão, pela misericórdia e pela graça desse mesmo Rei. E quando você virar as costas para a sua falsa autossuficiência e autoconfiança e voltar-se inteiramente para Ele em arrependimento. Se você já é um cristão, o desafio então é esse: honre a Jesus como o seu Rei, como um cidadão do seu reino. Eu não estou sugerindo que você tenha que dar uma oferta especial bem rica, como os reis magos fizeram: ouro, incenso, mirra, a alguém, ou para a igreja, ou para o pastor. Esse incidente histórico, ele já passou, mas você deve examinar a sua vida e verificar qual a parte dela que você tem preservado para mantê-la sob seu controle e oferecer como presente a Jesus a sua vida, o seu melhor. Ofereça a Jesus. Jesus deve reinar em todo o seu ser. Jesus deve reinar no seu relacionamento, sem rancores, sem raiva, na sua visão do dinheiro, sem egoísmo, sem avidez pelo conforto, pela última moda ou pela última novidade, na sua seletividade dos divertimentos, dos programas de televisão, das músicas que você ouve, na sua guarda contra a pornografia, contra a imoralidade, na sua observância quanto aos claros preceitos de Deus em sua palavra. Encerro dizendo que Herodes odiava o Natal porque ele não aceitou a vinda de Jesus como o Rei. Que nós possamos
amar o Natal, experimentando o significado real deste evento, abraçando a Jesus como o nosso Rei. Feliz Natal, feliz aniversário, Jesus. Que o Senhor possa nascer em nossos corações, não só hoje, mas a cada dia da nossa vida, mais e mais, para a glória de Deus. Feliz Natal! Programa Momentos com Jesus. Vamos orar. Toma em tuas mãos, Jesus, a minha vida, para que eu possa, a partir deste Natal, ter uma nova vida, uma vida eterna contigo.